Olá, companheiras e companheiros, 21ª semana do nosso projeto Reflexões Políticas Semanais, e essa semana em que ultrapassamos a triste barreira das 100 mil mortes pela Covid-19. O que mais preocupa é que são mais de 2 meses em que as mortes diárias ultrapassam os 1.000 casos e não há qualquer determinação por parte do governo federal para enfrentar essa situação no Brasil. Só há, na verdade, uma perspectiva de aguardar e ver o que acontece. E isso tende a nos levar para uma situação mais desoladora do que a que já se encontra no nosso país, né? Por outro lado, a gente viu também que a mentira como método de poder tem conseguido cumprir o seu papel, a despeito do caos em que a nação vive hoje, né? Vejamos os fatos mais relevantes da semana. Na segunda-feira, após o horror das 1.000 mortes, das constatações das 1.000 mortes, o ministro da Saúde disse que o Brasil precisa enfrentar como parar, né? Precisa entender e enfrentar como parar esse sangramento nacional. O problema é que a retórica governamental ela não guarda qualquer coerência com a sua prática. O que o governo fala é uma coisa, o que o governo faz é outra completamente diferente. O que a gente tem visto e tem constatado é de que o governo Bolsonaro e o seu Ministério da Saúde, através do general Pazuello, apenas tenta ir jogando para frente cada vez mais essa situação, entendendo que a Covid-19 por si só em algum momento vai ter um recrudescimento, o que é uma perspectiva muito perigosa, porque na verdade essa doença não se sabe claramente como é os seus efeitos no longo prazo, e no Brasil a gente está vendo que isso tem sido muito danoso para a sociedade brasileira. Afinal de contas, a perspectiva no horizonte é de que possa causar muito mais mortes num futuro bem próximo. E sem uma atuação coordenada nacional, a gente vê que fica difícil saber como resolver essa situação. Ficam os governadores e os prefeitos tentando minorar os problemas que está colocado. Mas o segundo fato mais relevante do dia foi o Ministério da Justiça, que se recusou a enviar o famigerado dossiê que foi elaborado por um de seus órgãos internos sobre os opositores. Ele se negou a enviar esse dossiê ao Ministério Público Federal. O STF já está apontando que a arapongagem, que é esse método do Estado de ficar investigando seus opositores, é um crime grave. E aqui que fique claro, o governo Bolsonaro ele atua com esse método fascista e que tem causado preocupação não só nacional, mas internacional. Na terça-feira, usando do método corriqueiro já da mentira articulada, o Bolsonaro disse que o STF o impediu de agir no que diz respeito à pandemia, o que na verdade é uma mentira clara, porque a decisão do STF em relação à pandemia é de que há uma responsabilidade mútua da União, dos estados e dos municípios no combate à Covid-19. Ele não proibiu que a União atuasse, apenas que a União não criasse empecilhos para os estados e os municípios. Na verdade, era para haver uma atuação integrada no combate à pandemia e que o governo federal atua para causar desinformação e o conflito nacional, a despeito da doença avançar devido a essa forma de combate ou de não combate a essa pandemia. E isso tem gerado o que a gente está vendo, um problema gravíssimo no nosso país, né? Na quarta-feira, num dos desdobramentos de uma pseudo-crise na área econômica, o Bolsonaro afirmou que tem total responsabilidade e compromisso com o teto dos gastos públicos. Aquele teto criado no governo Temer que congelou os investimentos do país durante 20 anos. Mas, contudo, né, o governo já aponta para eventuais dribles à lei. Isso porque há um setor da área do Bolsonaro que quer os militares, que quer um gasto maior para tocar algumas obras públicas, porque sua visão é de intervenção nessa área.
Mas isso tem criado um conflito aberto com a área econômica do Paulo Guedes no que diz respeito àqueles ultraliberais. Os desdobramentos disso ainda estão em aberto para o desenrolar dessa perspectiva. Um exemplo claro dessa mudança que aponta para a farra do dinheiro público é que o Bolsonaro colocou como líder do governo o ex-ministro do Michel Temer e que é simplesmente um dos líderes do Centrão. É a nova política do bolsonistão, que se resume simplesmente em uma frase: acredite no que eu falo, mas não no que eu faço. Essa é a frase que resume claramente a nova política do bolsonarismo. Na quarta-feira, um alento vindo aí do STF. O Supremo limitou o poder da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, para o repasse de informações sensíveis entre os órgãos governamentais. Essa medida é fundamental, porque a ABIN deveria agir só de acordo com o princípio do interesse público e não do interesse particular do gestor de plantão, que é o que vem acontecendo, infelizmente, nos órgãos do Estado e principalmente aqueles órgãos de inteligência. Mas a notícia que agradou mesmo foi a revogação da prisão domiciliar do Queiroz. Esse tem de ser um elemento imprevisível, principalmente pelo fator da esposa presa, né? A mulher do Queiroz estando presa é um fator sensível para que ele venha aí a fazer qualquer acordo de delação. É um dado que causa complicação e perturbação no meio político, porque o Queiroz é um personagem central aí da família Bolsonaro. Na sexta-feira, para a gente terminar, o governo federal não esquece do seu ataque sistemático aos trabalhadores brasileiros. A equipe econômica do Paulo Guedes quer que empresas tenham 50% dos empregados com contrato por hora. Ou seja, metade dos funcionários das empresas, o governo e a sua equipe econômica está tentando fazer com que seja da maneira mais precarizada possível. É a precarização total das relações de trabalho como regresso de nossa sociedade. A semana termina com um fato marcante: a aprovação do Bolsonaro em ascendência, para além da resposta fácil de que isso é proveniente do auxílio emergencial, eu penso que o problema é muito mais profundo. Eu acho que trata-se da mentira como método de poder, que já conseguiu aí ter uma estrutura bem montada e já está enraizada no tecido social brasileiro. Isso é um desafio que está colocado para quem ainda tem algum compromisso com a civilização. Boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.